contando um pouquinho da história deles. Vê se eu tô fazendo certo. Eu vou clicar em cima. Ué, você clica em cima quando aparecer o nome dela, que nem quer ver, ó. Aí você clica região. É, isso. Abrir aqui, está indo. Deixa ela aparecer. Aí vem. Estranho. Vamos ver aqui se É aqui, ó. Tá vendo? a gente consegue. É aqui nesse mais aqui, tá vendo? Uhum. Ó. Só que ela não apareceu ainda. Cadê ela? O computador não deu certo, eu falei, vamos pelo celular mesmo. Fernando, obrigado, hein? Fernando que me deu um auxílio aqui, acho que eu tava fazendo errado também. Eu acho que talvez pelo notebook, eu não consegui pelo Note. Eu falei, vamos tentar então no celular. Deu certo. Me dá só um minutinho, deixa eu atualizar aqui a página do Face. Também que a gente vai entrar lá agora, também no Facebook. A gente vai se adaptando nessa coisa de live também. Eu não faço, eu fiz algumas, mas às vezes dá errado também. Bom, consegui aqui, tá no Facebook e no Instagram. Bom, queria agradecer você, Deise Batinga, obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui da série de entrevista DS 60 anos. O jornal comemorou 60 anos na sexta-feira. Estamos na 13ª semana de entrevista com os profissionais que passaram aqui pelo jornal. Estamos já na reta final, bastante gente. Entrevistou bastante pessoas, as pessoas que vêm aqui no estúdio de rádio aqui do jornal contam as suas histórias, tudo, né? E se emocionam. Teve gente que se emocionou aqui. Então é bem legal assim, a gente rever as pessoas, bacana. Gente que trabalhou nos anos 70, aqui nos anos 80, nos anos 90. E a gente queria te agradecer já de antemão você ter aceitado o convite, né? E aí a gente começa as entrevistas pedindo para o nosso convidado ou a nossa convidada dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Instagram e no Facebook, mas ela vai estar também no canal do YouTube e no portal do jornal www.diariodesuzano.com.br. Ah, maravilha. Bom, primeiro, obrigada, né? É um prazer ter recebido um convite seu. Obrigada por ter lembrado de mim. O Diário de Suzano foi muito especial para mim, né? Para minha carreira, foi onde eu comecei como jornalista. E queria falar um oi para todo mundo. Obrigada a todos que estão acompanhando, né? E espero que seja bem bacana o nosso papo hoje. Tá certo. Ô, Deise, você está morando em Vancouver, que você mora? Eu estou em Vancouver, isso. Província de British Columbia, aqui no Canadá. Tá frio aí, não? O inverno ainda está chegando. O verão terminou agora há pouco, a gente vai começar o outono. Ainda não está muito frio, mas não está o nosso clima assim, Brasil, entendeu? E cai neve aí, né? Bem frio, né? Também. Sim. Normalmente em dezembro já começa a nevar, janeiro é bem mais forte e é mais ou menos uns 3 meses assim de inverno, desses 3 meses, um mês e meio, pelo menos dos 2 invernos que eu peguei aqui foram com neve, né? Mas é super tranquilo. Quando eu vim, era um dos meus medos. Eu achava que eu não ia conseguir ficar aqui porque eu sou muito... Eu amo calor, né? Adoro o nosso clima aí no Brasil. Mas, assim, é super diferente. A sensação térmica é diferente aqui. Então, sim suportável. Você com roupas adequadas não tem problema nenhum. Todos os ambientes você tem o calor, né? O aquecimento. Então, é super tranquilo. Vancouver, pelo menos, eu sei que em Toronto... algumas pessoas realmente chegam a não aguentar e desistem. Mas aqui é super tranquilo. O Vancouver, pelo menos para mim, a experiência está sendo muito boa. Ah, legal. Bom, a gente sempre começa pelo início. E aí eu queria começar perguntando, quando que você trabalhou aqui no Diário de Suzano?
Geralmente eu tenho errado as datas das pessoas, que é muita gente que tem vindo aqui, e passou pelo jornal, e eu tenho errado as datas, né? Eu queria que você falasse quando que você iniciou aqui no Diário Suzano. Foi seu primeiro emprego, eu acho que foi, como estagiária no Foi. jornalismo, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória inicial. Bacana. Eu comecei no Diário de Suzano em maio de 2006. Eu fiquei até, se eu não me engano, até outubro de 2007. Então, foi literalmente, sim, minha primeira experiência com o jornalismo, o primeiro lugar que abriu as portas para mim, né? Eu estava no último ano da universidade, até porque os 3 primeiros anos eu não cheguei a procurar estágio na área, porque eu precisava, eu estava trabalhando para ajudar também os meus pais a pagar a faculdade. E aí, quando chegou nesse último ano, eu tinha um amigo, Daniel Oliveira, que trabalhava aí no jornal, e ele me falou que eles estavam precisando de estagiários, então eu fui, conversei com o Marco Aurélio Sobreiro, fiz um teste, e foi tudo super rápido. E a minha experiência aí, nossa, eu adorei, porque eu comecei com uma coluna, eu acho que ainda existe a DS Comunidade. Não, não tem mais. Não tem Eu lembro, mais. você fazia dessa comunidade, né? Eu fazia o DS Comunidade e eu Recebia as adorava. reclamações e tal. Exatamente. E era bacana porque era uma coluna assim pequena, mas que super resolvia o problema das pessoas. Então, assim, o pessoal tinha um problema com buraco na rua, problema calçada mal feita, parte de eletricidade, água, qualquer problema que eles tivessem, às vezes eles estavam meses tentando resolver com o prestador de serviço, não resolvia. Quando eles procuravam a gente, que a gente ia para investigar, fazia foto, ligava, apurava, por que ainda não foi resolvido. Em questão de, no máximo, uma semana, o problema era solucionado. Então, era bem gratificante, assim, né? Porque a gente realmente via que estava prestando um serviço aí para a comunidade, né? Então, eu comecei com essa coluna, né? E eu também eu selecionava matérias das agências de notícias para os cadernos suplementares. Então, aprendi diagramação. Nossa, foi uma escola mesmo, assim, para mim. Você fazia cultura também, né? Um caderno desse chegou a fazer um tempo O também. caderno D eu fiz um tempo, na verdade eu acabava cobrindo quando a pessoa que era do posto mesmo estava de férias ou de licença, algo do tipo, mas a minha passagem foi mais focada mesmo nesses cadernos suplementares. Eu lembro que tinha um, acho que de viagem, que saía acho que uma vez na semana, Uhum. tinha um de tecnologia. Então, eu tinha que procurar matérias nas agências de notícias que eram relacionadas ao jornal, né? Matérias interessantes aí para os leitores. E aí eu diagramava essa página. Óbvio que depois, como era estagiária, passava pela supervisão dos outros editores, sua, do Marco Aurélio Sobreiro na época. Mas foi uma experiência, assim, boa, porque eu tinha a prática com a escrita mesmo, né? Iniciando aí no meu trabalho como jornalista, mas eu também aprendi muito da parte de edição, de fazer o título, a linha fina, né? Uma legenda para foto. Então, e aprendi com os melhores, né? Foram ótimas referências aí para mim. Ah, legal. Ô, Deise, antes de a gente falar o que você está fazendo hoje, né, na profissão, eu queria saber se você lembra de alguma, até do DS Comunidade, alguma matéria que te marcou, assim, que você lembra, que você não esquece, alguma coisa que você... Você chegou a fazer polícia aqui? Não lembro. Você chegou a fazer, né? Polícia também. Não, mas foi onde eu Polícia me não. descobri, assim, foi onde eu, porque assim, a minha carreira mesmo como jornalista, depois que eu saí do DS, ela foi muito focada na edição de polícia, na parte policial. E eu descobri esse amor, vamos dizer assim, porque eu descobri que jornalismo policial ou você ama ou você odeia, não é todo mundo que faz, não. E para mim, assim, eu lembro que eu via, era Ana Karina Talarico, ela era a Verdade. repórter de Na cadeia. polícia, e eu nossa, eu admirava o trabalho dela. Eu lia a página de polícia todo dia do jornal e eu falava, poxa vida, será que um dia eu vou fazer isso? Então foi onde eu descobri que eu tinha muito interesse por essa área e aí eu acabei seguindo. No Diário de Suzano eu não fiz polícia, mas os empregos na sequência assim, que eu participei todos tiveram algum contato com a parte policial e foi, na verdade, o que eu fiz por mais de 10 anos, foi essa parte de jornalismo policial, jornalismo investigativo. Nossa, várias histórias, né, nessa área. O que que você Mas lembra do aqui do DS DS? Então, do DS Comunidade, eu lembro de alguns casos, o pessoal chegava aí até a porta do jornal para pedir para falar com a gente. Eu achava muito bacana, porque eles às vezes não conseguiam contato por telefone, porque a gente recebia muita ligação e tudo mais.
E eles iam, assim, com todos os tipos de problemas. Tinha coisas que mesmo quando a gente não podia ajudar, às vezes não cabia, né, colocar uma publicação na página, a gente tentava ajudar extraoficialmente, tudo mais, fazendo pelo menos uma ligação, orientando a pessoa a não estar fazendo errado. Então, assim, e isso eu achava bem bacana, assim, do trabalho, né? Legal. Ó, antes de eu falar, você já passou pela Bandeirantes, né? Que você fez polícia lá na TV Bandeirantes, pela Record, mas antes de você falar um pouco dessa sua experiência na televisão, eu queria falar, ver o que que você está fazendo hoje, em Vancouver, qual que é o seu emprego. Tem alguma coisa, eu vi que você parece que você está na CBC Não, na Studios. verdade, não, eu cheguei aí lá numa. Porque como funciona, né? Quando a gente chegou aqui no Canadá, como foi a nossa decisão, quando eu falo nossa, minha e do meu marido, né? O Alan Mendes, que também é jornalista. Nós estávamos no Brasil, né? Com a carreira super consolidada. Ele trabalhava na TV Globo, né? A maior emissora aí do país, né? E eu estava na Record na época. Porém, chegou num momento assim que a gente viu que a gente já estava assim, pelo menos do que a nossa carreira ele pedia, a gente viu que assim, poxa, o que que vai ser agora, né? E ele tinha muita vontade de estudar cinema. Então ele começou a pesquisar algumas coisas e ele achou uma escola que dava aulas de cinema muito boa aqui em Vancouver. Então ele me veio com essa proposta, o que você acha e tudo mais. A princípio, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu sou muito apegada com a minha família. A gente, querendo ou não, tinha uma vida muito boa aí no Brasil. Mas a gente estava tão novo e já, assim, num ponto que a gente falou, tá, vamos para onde agora? Que a gente pegou e falou, eu falei, Bel, não vou deixar meus medos me impedirem de viver isso, de saber como será essa experiência. Eu não tinha o inglês. O meu inglês, assim, eu cheguei a estudar estudava tipo um ano, parava. Eu nunca gostei de inglês. Então, assim, eu não tinha, eu considero que eu não tinha inglês. Eu tinha o básico do básico do básico. Eu não me comunicava em inglês. E aí eu falei, poxa, vai ser uma oportunidade talvez para eu pegar o idioma. E aí a gente decidiu se jogar. Foi quando a gente resolveu, começou a organizar toda essa viagem. A gente levou mais ou menos um ano e meio planejando se preparando financeiramente também, porque a princípio a gente chegaria aqui sem poder trabalhar, né? E foi isso, assim, a gente em 2002, a gente veio para cá em agosto, final de agosto de 2019. Chegamos, ele estava com tudo certo para começar já a estudar na Vancouver Film School, que é uma das tops, né, relacionada a film production, a cinema. E eu, para poder vir com ele, comprei um outro curso, não relacionado à área de jornalismo, relacionado à área de administração. Era Business Management o nome. E esse curso ia me permitir trabalhar, porque a universidade dele seria um curso de 3 anos em um ano. Então, por conta disso, muito puxado, ele não ia poder trabalhar. Porém, o que a gente não contava era com a pandemia, né? E aí viemos para cá, chegamos no Verdade. final de agosto de 2019, a princípio estudando inglês. Eu vou te falar que eu fiquei surpresa, porque com um mês morando aqui, eu já estava me virando sozinha. Eu já não precisava mais que ele me auxiliasse em algumas coisas, porque ele veio com um inglês bom, né? Ele sempre teve, ele viajou muito pela Globo, pela Rede TV, ele tinha tem um inglês muito bom, né? Eu não tinha. Mas aí, com um mês aqui, eu já estava fazendo tudo sozinha, já estava estudando inglês. Em janeiro, eu comecei o meu curso e ele começou o dele na VFS. Porém, em março, com a pandemia, tudo parou. Então, assim, o curso dele de cinema foi suspenso, porque como que se aprende cinema online, né? O meu curso continuou, só que online, porque era possível, né? Era mais parte teórica. E esse meu curso me pedia que a experiência que eu poderia ter de trabalho aqui durante o meu curso seria na área de administrativa. Então, lidar com pessoas, com dinheiro. Então, por conta da pandemia, eu também tive um pouco de dificuldade para arrumar um trabalho a princípio, porque todas as vagas que tinha, eu já tinha emprego fechado para eu começar a trabalhar e simplesmente o pessoal começou a ligar e falou, então, pandemia, estamos fechando, não tenho mais vaga. Mas aí depois, acho que quando foi em maio, eu consegui arrumar um emprego no comércio, numa loja que eu trabalho até hoje.
E aí eu comecei numa função básica, né? Até por conta da pandemia, não tinha muitas opções. E hoje eu já faço parte do membro da gerência dessa loja. Eu continuo na área administrativa. Porém, acho que a foto que você viu, que me mostra numa emissora daqui, foi no meu primeiro curso, quando eu entrei, comecei a estudar inglês, a gente fez uma Sim. visita nas emissoras daqui. E Que aí eu legal. fui e conheci essa emissora, muito bacana, muito legal. Ela é do governo aqui. E acho que é CBC o nome, eu não vou lembrar agora. E aí eu fui até lá, tive o conhecimento, conheci algumas pessoas, peguei alguns cartões, pensei até em talvez, eu falei, poxa, mais pra frente, quando terminar esse estágio, talvez eu possa tentar algo na área de jornalismo. Porém, sendo jornalista e sabendo quão é importante a gente ter um conhecimento assim perfeito do idioma, eu decidi não me arriscar ainda nessa área. Porque eu acho que assim, a gente, quando tem uma oportunidade, às vezes é uma coisa única, né? E eu falei, eu não vou, às vezes, arriscar só porque, não, eu quero. Sim, óbvio que eu sinto muita falta de jornalismo, mas eu não me sinto ainda com. Eu tenho um inglês bom, mas não considero que seja suficiente para ser jornalista aqui, entendeu? Então eu decidi que por enquanto eu ia me manter nessa área, estou me reinventando, estou adorando também, estou me achando. Acho que até pelo fato de aí no Brasil eu ter focado muito na especialização dessa parte de jornalismo policial, jornalismo investigativo, e aqui não é um ramo muito forte, porque, assim, felizmente, claro, aqui é um país muito seguro. Tipo, a gente não vê o tanto de crimes como eu acompanhava aí no Brasil, muitos problemas que a gente tem aí, a gente não tem aqui. Então, eu até brincava com o meu marido quando a gente chegou. Eu falei, nossa, se eu fosse querer trabalhar na mesma área aqui, jornalismo policial, acho que eu ia passar fome, porque não tem, né? Não do jeito Olha que só, tinha. a Ana Moraes está falando que ela está em Vancouver também. Ela Ai, que colocou a mensagem dela aqui da Ana. A Ana trabalhou aqui com a gente, é da família Moraes aqui do Diário. Ana, sim, sim, Ela estudei falou com que a Ana, tá. a gente fez jornalismo juntas. Então, ela falou, tô aqui em Vancouver também e tal. Olha lá, aqui, ó. Ai, já me Vou pegar o adiciona seu aí, contato Ana, com a o gente Edgar. precisa Tá bom, trocar figurinha. depois eu te passo o contato dela. Que legal aí. Nossa, eu De não repente, sabia que ela estava aqui. Que vocês marcam bacana. um almoço aí, de repente, aí. Com certeza, com certeza. Nossa, que saudade da Ana. A gente estudou juntas na universidade e a gente trabalhou juntas no DS também, né? Quando eu É saí, verdade. eu não lembro quem saiu primeiro, mas até uma curiosidade, antes de eu sair do DS, quando eu tava para sair, eu cheguei a participar da Rádio DS. Eu gravava os boletins de notícias junto com o Cleiton Castellani. É Então verdade, é. foi bem bacana, adorei a experiência também. Foi o meu Legal. primeiro contato com o rádio que depois acabou me levando assim para TV, né? Que foi onde eu trabalhei os meus últimos anos aí no Brasil. Como que é a abordagem dos jornais aí do Canadá? Você vê alguma semelhança com os jornais brasileiros? Como que você, evidentemente que você acompanha aí, né, o noticiário daí. Sim, sim. Eu acompanho o noticiário daqui. É totalmente diferente daí do Brasil. Até em questão, quando a gente fala em questão de qualidade, por exemplo, vou falar em TV, que foi o que eu trabalhei o último tempo. Assim, quando você vê a qualidade das matérias produzidas e editadas aí no Brasil e as matérias que eles produzem e editam aqui, eu considero que no Brasil tem uma qualidade assim, melhor, né? De trabalho final, visual e tudo mais da matéria. Com relação aos jornais, aqui são bons também. Não tem tantas opções como a gente tem aí, mas tem. E a única coisa que eu já reparei é porque eles são muito mais voltados assim para o governo mesmo, sabe? Principalmente aquela emissora, por exemplo, que eu fui visitar, é um braço do governo. Então, dificilmente você vai ver uma matéria, por exemplo, atacando o governo ou algo do tipo, né? Eles acabam... Aquela coisa que a gente sabe que infelizmente tem em Uhum. qualquer lugar, né? Mas eles assim, aparentemente, pelo menos, por exemplo, a parte policial, né, que era que eu acompanhava muito aí no Brasil, aqui eles não têm uma página específica, assim, para a polícia, até porque não tem muita coisa. E quando tem, não é o tipo de crime que aí a gente olharia e falaria, não, isso daqui não vira notícia. Aqui para eles vira, porque qualquer coisa mínima é muito grande, né, para eles. Nessa Entendi. loja, por exemplo, que eu estou trabalhando, teve um dia, há uns meses atrás, teve uma briga de gangues, eu não sei exatamente o que foi, rolou uma troca de tiros no estacionamento. Foi à noite, mas ainda em horário de funcionamento, o pessoal lá ficou assim
chocado, sabe? Porque não é a realidade deles, entendeu? Aqui, uma pessoa baleada é um absurdo, tipo, movimenta a cidade inteira, coisa que aí, infelizmente, aí no Brasil, em muitas cidades, é tipo corriqueiro. Todo dia você vai numa delegacia, vai ter um BO de um homicídio, algo do tipo, né? Infelizmente. Você fez muito contato, né, na área policial e até hoje você recebe informação aí no WhatsApp aqui, de Você notícias daqui. acredita? Eu recebo, eu não consigo desconectar, eu não consigo abrir mão das minhas fontes. Eu tenho amigos que trabalharam comigo que ainda me ligam pedindo ajuda. Desde eu tô atrás disso, não consegui, você consegue me ajudar? E às vezes eu falo, poxa vida, eu tô aqui do outro lado do mundo, mas vamos lá, o que eu puder fazer. O fuso horário atrapalha um pouco, né? Às vezes não dá tempo, porque quando eu vejo a mensagem, porque às vezes me manda aqui é de madrugada, quando eu vou ver aí já tá rolando tudo. Mas sim, o pessoal ainda me procura. Eu tenho bons amigos que eu fiz também na área policial aí, que ainda são meus amigos, que ainda compartilham comigo informações, sabem também da minha vida aqui, porque a gente acabou criando um vínculo. Mas é muito engraçado porque eu ainda estou em grupos de WhatsApp de notícias, eu ainda recebo informações de algumas fontes e repasso, né, para o pessoal quando eu vejo assim que eu sei de alguém que vai poder ajudar ou que rende alguma matéria. Esses dias, inclusive, eu estava passando para o pessoal lá da Record um caso de uma moça que tá. Ela foi casada com um cara aqui em Vancouver e ela voltou para o Brasil com o filho que eles tiveram e o cara conseguiu na justiça pegar o filho de volta. E aí ela estava desesperada pedindo ajuda porque ela sofria violência doméstica, né? E aí ela não tá tendo mais acesso ao filho, nada, estava super preocupada. Então, assim, mesmo essas conexões eu ainda tento, né, de alguma forma compartilhar, ajudar. Até falei, olha, se for rolar a mesma matéria, porque daí rola toda uma apuração lá no Brasil para entender o que rolou, se essa mãe realmente tem razão ou não, para ver se precisa de um braço aqui para ajudar, né? Mas a gente está sempre assim de olho, né? Eu, jornalista, meu marido também, então a gente está sempre de olho para ver se tem alguma coisa assim que renda uma notícia que dê para a gente encaminhar, ajudar alguém ou até mesmo contribuir de alguma forma daqui, né? Porque ele era repórter cinematográfico aí e eu fui produtora e repórter. Então a gente tem praticamente um Você, time aqui, você né? tá você tá numa loja, né? Você não está fazendo jornalismo, então. Você tá, Não. um trabalho administrativo que você faz, é isso? Isso, eu sou supervisora em uma loja, eles na verdade eles vendem de tudo lá. Pensa numa loja que tem tudo, tem farmácia, tem a área de eletrodoméstico, eletroeletrônicos, de cosméticos. É uma loja bem grande, ela é 100% canadense, chama London Drugs. E é uma loja bem conceituada aqui, né, para questão de experiência, para contar pontos, para imigrar, para PR, é uma loja bem bacana. E aí eu comecei lá num cargo super assim, por conta da pandemia, a vaga que eles tinham a princípio era o quê? Controlar o número de pessoas dentro da loja, ajudar na parte da limpeza, porque aqui eles, com essa questão toda da pandemia, eles seguiram um protocolo bem assim, eu não vou falar rígido, eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer para atender um cliente com segurança. Então eles precisaram contratar pessoas para ajudar nessa parte. E eu fui uma dessas pessoas. Só que assim, eu sempre gosto de mostrar que eu posso mais, que eu consigo mais. E aí, em questão de 4 meses ou menos, até eu fui promovida para cuidar de um setor específico da loja, como vendedora, mas cuidando desse local específico. Em 2 meses, eles já me promoveram para esse cargo de gerência, que é a supervisão, que é um dos cargos que também aqui ajuda quando a pessoa quer tentar a residência permanente, né? Então, para mim foi ótimo, porque eu falei, a pandemia atrapalhou muito a gente, porque a ideia era vir para ficar 1 ano. O Alan ia terminar a universidade dele, a gente ia conversar e muito provavelmente a gente voltaria para o Brasil ou ficaria no máximo mais um. Mas assim, a gente adorou tanto aqui o país, tipo, é tão acolhedor e tanta coisa que a gente vê de diferença mesmo daqui para aí, que a gente decidiu que ficar mais. A gente falou, tá, então não é um problema. Eu falei, menos mal, né? A pandemia atrapalhou, mas a gente não tá sofrendo de não ter conseguido ainda concluir o que a gente veio para fazer aqui para ver aí futuramente se voltaremos ou não para o Brasil. A gente ainda não sabe como fica a nossa vida. Ah, legal. Bom, eu queria que você falasse, então, um pouco da sua experiência na televisão, né? Você participou, de várias matérias importantes na Bandeirantes e na Uhum. Record também. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência também. Foi, então, quando eu saí do DS, na mesma época em que eu estava no DS, acho que meus últimos 5 meses, eu estava também estagiando na TV, na TV Diário. Então,
depois que venceu meu contrato no DS, eu fiquei só com a TV diária até terminar a minha universidade, né? Lá eu entrei na parte de apuração. Foi o meu primeiro contato mesmo, assim, com a parte policial, que era fazer ronda, ligar nas delegacias, pegar informação. Eu participava também quando o programa ia ao vivo, ajudava a rodar o TP, que é o leitor, né, para o apresentador. Depois eu fui promovida, comecei a produzir pautas para o Diário TV primeira e segunda edição. E aí, no fim, quando eu terminei o meu estágio, que eles não tinham vaga, eu acabei saindo de lá. E aí depois eu consegui um emprego no Diário do Alto Tietê, que é do grupo Mogi News. E aí no Diário do Alto Tietê eu iniciei mesmo essa parte do jornalismo policial, que foi aonde eu cobria as 10 cidades do Alto Tietê, né? E o Douglas Pires, na verdade, trabalhava lá cobrindo polícia para Mogi das Cruzes. E aí surgiu uma vaga para cobrir aí na área do Alto Tietê as outras cidades. E ele, inclusive, que me treinou, né? Meus 2 primeiros dias foram com ele, foi maravilhoso. Douglas foi um professor aí para mim nessa área né, nesse começo que eu tive aí do jornalismo policial. E aí eu fiquei por lá, acredito eu, que por 4 anos no DS, no DS não, no Diário do Alto Tietê. Nesses 4 anos que eu fiquei lá, acho que pelo menos por 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei também para a TV Mogi News, que era do mesmo grupo, então eu fazia matérias policiais para os dois, tanto para o impresso quanto para a TV. Foi onde eu tive o meu segundo contato com o Alan, que hoje é meu marido. O primeiro foi quando a gente trabalhou juntos na TV Diário, mas lá a gente mal se via, ele era câmera de estúdio, eu ia de vez em quando só para rodar um TP para o apresentador, então a gente nem se comunicava, mas na TV Mogi News foi onde eu conheci o Alan, porque a gente foi trabalhar juntos, então eu era repórter de polícia e ele era o meu câmera. E aí foi onde a gente teve esse contato, né, de profissional, ele que me ensinou muito do que eu sei de TV hoje. E aí surgiu uma oportunidade de talvez ir para São Paulo, porque ele também ia começar a trabalhar em São Paulo. E aí a Band, que eu já tinha um contato com os produtores de lá, porque quando acontece alguma coisa aí na nossa região, eles recorrem aos jornais menores, né, da cidade, os maiores jornais da cidade, para pedir ajuda com a produção dessas pautas deles. E aí um cara lá me apresentou para chefe de pauta do Brasil Urgente, que era o programa do Datena, né, também voltado para a polícia. E aí eu consegui a vaga e comecei a trabalhar lá em novembro de 2012, se eu não me engano. Lá eu também fiquei por 4 anos, comecei na pauta do Brasil Urgente com o Datena. Foi uma experiência bem bacana, só que assim, mudou completamente, né? Porque o jornalismo para o impresso, você se baseia muito em informações oficiais, né? Você vai até a delegacia, você pega o boletim de ocorrência, você vê o que tem lá, você fala com o delegado, você monta a sua matéria. Dificilmente você vai, assim, só se for um caso muito grande, que você vai até a família das vítimas, porque é um momento muito íntimo ali, né? Ainda mais quando envolve um crime e tudo mais. Para o impresso, a gente não precisa ter essa invasão aí para a pessoa. Porém, para a TV é totalmente contrário. Então, assim, TV, se você não tem a família, se a família não quer falar, você não tem notícia, porque você precisa de alguém contando a história, não só o repórter, né? E aí lá era totalmente contrário. Então, a gente tinha que identificar qual era o crime, procurar informação oficial, ver o que tinha de oficial se estava sendo investigado e conseguir com que alguém da família ou alguém aceitasse e autorizasse a gente a divulgar o caso, né? E aí eu fiz isso por mais ou menos uns 2 anos e meio ou 3, e aí eles me promoveram a repórter. E aí eu fui repórter do programa por, acredito eu, quase 1 ano, mais ou menos. Fazia matérias tanto para o Brasil Urgente quanto para o Café com o Jornal. E também, algumas vezes, as minhas matérias entravam na Band News. Aí de lá eu fui para TV Record. Na TV Record eu fui para o Cidade Alerta, direto já para produção. Lá eu fiquei de 2016 a 2019, quando eu saí. Na verdade, quando eu saí, eles não queriam de jeito nenhum que eu saísse. Minha chefe, na época, ela tentou me Você dissuadir pediu de as contas todas para as ir para o formas. Canadá. Eu pedi as contas para ir para o Canadá. E eles achavam, assim, você é louca, o que você está fazendo? Eu estava com possibilidade de ser promovida lá para chefe de pauta, eles tinham outros planos para mim, mas eu falei, olha, é agora ou nunca, porque assim, a gente ainda tá novo, a gente não tem filhos, somos só nós dois, e se a gente tiver que arriscar qualquer coisa, é agora. Então mas eles tentaram bem me dissuadir da ideia.
E tem Porque dado certo, né? Teu plano e tem dado certo. Acho que você tá bem aí, né? nossa, muito, muito. Eu pensei que eu realmente eu pensei, porque eu sempre fui um pouco insegura, assim, né? O meu porto seguro é o Alan, meu marido. Ele é a pessoa assim que sempre fala, não, a gente pode, a gente consegue. Eu já sou mais assim, vamos ficar quietinho, tá bom, o time que tá ganhando não se mexe. Mas graças a Deus eu tenho ele assim na minha vida que me motiva muito, sabe? Ele me põe pra frente, do tipo, não, você pode mais, a gente pode mais e vamos. E aí a gente não teve medo, a gente veio, achei que eu fosse me arrepender, achei que eu fosse sofrer muito com a saudade da família. Confesso que eu sofro, mas a tecnologia é maravilhosa. Tipo, isso da gente ter esse contato por vídeo, essa possibilidade de a gente estar fazendo uma entrevista, tipo, eu aqui, sabe, 4 horas de diferença no fuso, e a tecnologia nos permite isso. Então, por conta disso, talvez, assim, talvez também pelo fato da pandemia ter meio que feito isso com todo mundo, né? Porque a gente até começou a brincar quando a gente viu todo mundo se falando só por vídeo. Até aí no Brasil a gente falou, nossa, mas essa é a nossa realidade, né? A gente achou que ia sofrer sozinho com isso. E todo mundo acabou sofrendo junto, né? Porque mesmo aí no Brasil, as pessoas não podiam estar juntas por conta dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? E é isso. Aí, no fim das contas, a gente até começou a pensar só no lado positivo das coisas, sabe? Quando começou a pandemia, ficou aquela questão do, poxa, a gente tá aqui, a família lá, meu Deus, como vai ser? A gente falou, não. Se a gente estivesse lá, a gente não ia poder estar perto. Então, assim, pelo menos aqui, a gente sabe que tá longe, não ia poder estar perto mesmo. Ajudou a diminuir um pouco essa angústia, sabe? Do não estar junto. Mas a minha família sempre apoiou muito a gente, a família do Alan também. Nossa, a gente se fala praticamente diariamente. Então, assim, a gente se faz presente, sabe? Vai ter um aniversário, mesmo que esteja trabalhando, a gente combina os nossos intervalos no horário do parabéns para estar lá, cantar parabéns, ver Legal. o aniversariante apagar a E velhinha. você, 2019 para cá, você não voltou ainda pro Brasil, né? Você pretende voltar, assim, para passear, alguma coisa assim? Visitar sua Pretendemos, família? pretendemos. Na verdade, até por conta da pandemia, a gente queria ter ido passar o Natal aí, mas a gente já viu que estava meio estranho e tudo mais, então a gente decidiu não ir, né? Minto, no primeiro ano não. Nesse ano aqui a gente tinha combinado de passar o Natal. Porém, já estava, né, com aquela questão toda da pandemia, então a gente falou, tá, não dá para ir. Fechou fronteira, fechou tudo, sem condições nenhuma, né? Mas agora a nossa ideia, se der tudo certo, a gente não tem certeza ainda, é no meio do ano que vem. Até porque, assim, para quem veio para cá para ficar um ano e voltar, a gente já tem várias novidades. Acho que até uma que você, por sinal, também não sabe, vou te contar aqui então. Eu comecei já uma nova universidade aqui, né? Eu estou Que legal. estudando agora, fazendo um Bachelor em Business Administration, que é praticamente uma universidade de administração, mas voltada para gerência de projetos. E no meio disso tudo, né, fechei a universidade, vamos ficar mais tempo, porque não terminamos o que tinha. Estamos grávidos. Ah, que Então, legal. então assim, a Bacana. gente. A nossa bebê, se Deus quiser, vem aí para o final do ano. E aí a nossa ideia é para o meio do ano que vem, né? A gente tentar ir para o Brasil até mesmo para levar ela para que a nossa família conheça, porque com essa Ela vai questão nascer aí no Canadá, vai ser com canadense. certeza. Canadense. Vai nascer Legal. aqui. Ela vai Que nascer bacana. aqui. Então, Se assim, você vir para cá, se você vir para o Brasil, se você não passar no Diário de Suzano com o Alan, eu vou ficar chateado com vocês, hein? Tem que passar pode aqui para tomar um deixar. café. A gente vai tentar, assim, vai ser uma passagem meio que relâmpago, né? Porque a gente não pode ficar muito tempo fora. Eu vou estar de licença maternidade, né? Até isso aqui é totalmente diferente do Brasil, Edgar. Tipo, aí eu acho que as mulheres podem ficar 4 ou 5 meses, né? Afastado do trabalho por conta do bebê. Aqui a gente tem de 1 ano a 1 ano e meio, né? Óbvio que muda a forma de pagamento, é o governo que paga para a gente ficar em casa, não é a empresa, né? Mas então, assim, é um mundo totalmente diferente, assim. E o pai também, que aí tem 5 dias, aqui eu posso dividir a licença com ele. Então, se ele quiser, Ah, ele pode ficar mais tempo com o bebê. O que pai aqui legal. também tem direitos, é. Então, assim, vai ser uma passagem relâmpago, porque a gente depende, né, tipo, de estar trabalhando, né, para a questão do relacionamento de trabalho aqui também é diferente. Não é que nem no Brasil que todo mundo tem um registro e você é obrigado a estar lá, a cumprir aquilo. Aqui você pode dar sua disponibilidade para a empresa, então se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha, né? Então a gente vai ver se pega esse meu período aí de licença maternidade, esperar ela estar um pouquinho já grandinha, com as vacinas tomadas, para a gente poder ir para o pessoal conhecer ela, para nossa família conhecer a nossa pequena.
Que bacana. Ó, eu queria te perguntar, você deve ter feito cobertura de reportagens importantes aqui no Brasil, tanto pela Bandeirantes como pela Record. Queria que você falasse para o nosso internauta uma que te marcou, assim que você lembra bem, algum Uhum. caso bem legal que você pode falar para gente. Tá. Nossa, foram tantos casos aí. É que os meus casos eram mais voltados para essa questão mesmo da violência contra a mulher, casos de desaparecidos, né? E tudo mais. Eu tô tentando ver se eu lembro um específico. Teve um de Mogi que repercutiu bastante em Mogi. Eu acho que era Rayane o nome da menina. Foi um caso a menina ela tinha ido acho que para uma balada em Guararema, se eu não me Uhum. engano, e na volta do caminho ela ficou desaparecida um tempão. E o Bate já estava nessa luta aí de batalhar pelos desaparecidos e tudo mais. E aí começamos a fazer matérias em cima de matérias, e aí finalmente, depois a polícia investigando o caso, conseguiu algumas imagens, né? E descobriu-se que ela, acho que quando ela pegou ela estava pedindo carona na estrada, e um cara que estava dando carona acabou, né? É da rodoviária, alguma coisa assim, né? Que ela parou na Exatamente. rodoviária. Acho que é esse É, caso aí. ele Bem deixou ela triste, né? um cara deixou ela na rodoviária e acho que um outro depois ofereceu carona, algo do tipo. Foi bem triste esse caso. Eu lembro que a gente ficou bastante tempo acompanhando. Eu mesma cheguei para Mogi algumas vezes, já morando em São Paulo e trabalhando lá na Record. Cheguei algumas vezes para tentar levantar mais informações e se a gente conseguia. Porque chegou um ponto até lá na Record que a gente estava meio que investigando os casos já, né? Porque a gente falava, pô, tem que ter uma saída, alguém tem que achar alguma coisa, não é possível que tá tudo parado, né? E esse caso aí foi bem interessante, muito triste, né? Mas que a gente conseguiu, assim, ir até o desfecho mesmo. Mas tiveram outras coberturas também em São Paulo. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre a mansão da Hebe, uma briga de família que estava tendo lá por conta da mansão dela, depois da morte dela, entre os filhos dela e os filhos do marido dela. Teve outros casos, deixa eu ver se eu me recordo. Teve um ao vivo com o Datena, que eu lembro, eu não vou lembrar o bairro que foi, mas o cara estava mantendo a família refém em casa e ele ligou, ele falou no ar para a polícia que ele queria, que ele só ia se render se o Datena falasse com ele ao vivo. E assim, na hora a polícia ligou, o Datena acabou aceitando, né, com medo ali do que o cara fosse fazer. E eu lembro assim da cena dele deixando o estúdio, ele deixou o programa antes de terminar. E ele falava assim, vocês nunca mais me coloquem numa situação dessa, porque assim, quando ele começou a conversar com o cara e negociar e tudo mais, o cara a princípio estava ok, ia liberar, mas depois deu uma reviravolta. Eu sei assim, graças a Deus no fim deu tudo certo, mas o cara, assim, o negócio podia ter tornado errado e ele não estava errado. Ele falou, meu, isso ia custar a minha carreira. Você imagina você ao vivo negociando uma coisa com o cara, por mais que a polícia te pediu e dá errado, né? Ele ia ficar marcado pro resto da vida É com muito isso na arriscado, né? Muito cabeça. arriscado para ele. Exatamente. E eu lembro que naquele dia ele não terminou de apresentar o programa, o Márcio Campos teve que assumir, ele deu um intervalo assim que o cara liberou a mãe e o filho para sair. Ele pediu o intervalo, ele saiu do estúdio, o Márcio teve que voltar e se desculpar, explicar para o pessoal que ele não estava em condições. Mas é umas situações assim bem delicadas, né? E na Record, assim, nessa minha loucura de apurar casos policiais e tudo mais, eu cheguei ao ponto de, por 2 vezes, ajudar a polícia a prender os assassinos, né, que estavam foragidos. Um deles, a ex-mulher dele fez contato com a gente, pedindo se a gente podia ouvir o lado dele. E aí ele concordou em, quando terminasse a matéria, ir se entregar. E era um caso que estava sem esclarecimento desde 2013 ou 12, se eu não me engano. E a gente conseguiu em 2018, acho que foi 2019, foi no ano que eu saí. A gente conseguiu finalmente com que o cara fosse preso. O cara estava fugindo há muito tempo. E quando a gente começou a bater em cima, a mulher dele atual, né, viu que não teria condições deles continuarem tendo uma vida normal como ele vinha tendo, né? E aí ele concordou em dar uma entrevista pra gente e se entregou na sequência que terminou a entrevista. Que legal. Deise, estamos caminhando para o final da entrevista. Muito legal falar com você, rever essas Ai, histórias aí obrigada. que você tem contado. E o que que você tem feito aí? Como que é o seu dia aí? Você acorda, vai trabalhar, depois volta, fim de semana, o que que você faz? Conta um pouquinho sua rotina aí. Então, na verdade, como eu estou estudando agora, então eu estou dividida entre estudar, trabalhar.
tem as tarefas, né, os trabalhos que a gente tem que fazer para a universidade, que toma bastante tempo também. O meu trabalho, como eu estou trabalhando em comércio e a loja que eu trabalho é considerada serviço essencial, não fecha nunca, nunca assim, né? É de segunda a segunda, né? Tem um horário de funcionamento, mas é de segunda a segunda. Então eu continuo naquela nossa rotina louca de jornalista, que é trabalhar fim de semana, trabalhar feriado. É igual Hoje, jornal, então. Não fecha exatamente. nunca, é igual jornal. Exata, é a mesma coisa, Edgar. A diferença é que, assim, eu até falo, é tão louco o como muda, eu não sei exatamente o que muda. Acho que talvez porque eu estava em São Paulo, é tanta correria que a gente não tinha tempo, né? Eu lembro que para a Record eu costumava trabalhar quando não fazia hora extra, 7 horas e meia por dia. Aqui, normalmente, antes de eu voltar a estudar, os meus turnos eram de 8 horas e meia. Só que mesmo trabalhando 8 horas e meia, 5 vezes por semana, eu tinha muito mais tempo para curtir o Alan, para curtir os amigos, para viver do que eu tinha aí. Acho que a gente perde tanto tempo aí no trânsito, muito trânsito, transporte público lotado, que a gente acaba não tendo qualidade de vida, que foi o que a gente encontrou aqui, é o que a gente gosta muito, né? E aqui, eu trabalhando mais, teoricamente, em questão de horas, eu consigo aproveitar mais. Só que a gente também tem um outro porém, né? Por exemplo, quando aqui é verão, por exemplo, escurece mais tarde, eles mudam o horário, então agora a gente está com uma diferença de 4 horas. Essa diferença agora que vai começar o inverno, daqui a pouco eles vão mudar para 5 horas daqui para o Brasil. Por quê? Porque no verão eles escurece mais tarde, então eles deixam o pessoal ter mais tempo. Então, por exemplo, quando eu saio no verão do trabalho por volta das 6, 7 da noite, ainda tá dia. Começa a escurecer aqui depois das 9, 10 da noite. E no inverno já é o contrário, começa a escurecer 4, 5 da tarde. Né? Então, acho que talvez por isso a gente consiga também ter uma qualidade de vida melhor. Eu falo pro Alan que quando eu saio aqui normalmente, dia de semana, eu falo, nossa, parece feriado ou fim de semana lá na cidade que eu morava, lá em São Paulo, lá em Suzano. Você vê gente na rua o tempo todo, porque aqui às vezes o pessoal trabalha só 4, 5 horas por dia, você decide mais ou menos o quanto você quer trabalhar, né? Então você tem tempo para sair, para ir fazer compras mesmo depois que você sai do trabalho. Coisa que aí em São Paulo, pelo menos, a gente não tinha, né? O horário que você estava trabalhando, normalmente horário comercial. Aí até você chegar na sua casa já estava noite, porque era 2 horas, às vezes 3 horas de trânsito, dependendo de onde você estivesse. E é isso, mas assim, a minha rotina agora que eu estou estudando são por 3 vezes na semana eu tenho aulas, né? Então, durante os dias de aulas, dificilmente eles me escalam para trabalhar. Os outros dias eu trabalho. E agora estou dividida entre ter que dividir também com as consultas por conta da gravidez, né? Que tem que ter um acompanhamento aqui também direto para o pré-natal. E é isso, e o tempo que a gente tem livre, quando coincide as nossas folgas, a gente sempre tenta fazer alguma coisa, sair, ver os amigos. É uma maravilha que aqui você tem praia, montanha, você tem tudo no mesmo ambiente. Então, às vezes, a gente tá, tipo, uma segunda de manhã, não vamos trabalhar, vamos pra praia? Vamos. Você pega o trem, é tipo 15 minutos você tá na praia. É muito O bebê legal. já tem nome, já? O bebê tem nome, já? Já, é Ana. Ana? Ah, que legal. Ana, Bacana. chama Ana. Ô, Deise, obrigado, viu? Agradeço você ter aceitado falar com a gente. Muito legal, bacana a sua história, a sua passagem foi importante aqui pelo Diário de Suzano. Tenho Obrigada. certeza que foi para você também, que aqui foi o início, né, da sua carreira. E você se transformou aí nessa grande jornalista que é hoje aí, tá pelo mundo, futura prefeita de Vancouver aí, quem sabe, né, do jeito que você tá indo aí. Quem sabe? E aí Política não é comigo. a gente sempre pede pro nosso convidado, a deixar uma mensagem final. Só que aí eu vou lançar um desafio para você aí. Eu queria que você deixasse sua mensagem. Você fala em português um pedaço, e o outro pedaço você fala no inglês meio canadense aí, que você, não sei como que tá Meu o sotaque Deus. canadense aí. Pode ser? Pra gente encerrar? Ah, a gente pode tentar, não preparei nada, mas vamos ver, né? Vamos lá Bom, então. tá. Bom, primeiro eu queria dizer para as pessoas não desistam dos seus sonhos, não deixe que seus medos te impeçam de viver, porque assim, a gente nunca sabe como vai ser, né? Da mesma forma que pode dar errado, pode dar muito certo, e você pode fazer dar certo, né? Eu acho que quando você se compromete em fazer alguma coisa, dá certo, né? Tudo depende de você e da forma como você encara.
Então, assim, para mim foi... Eu sozinha, por exemplo, eu não faria isso. Eu não estaria aqui, provavelmente. E talvez eu me arrependeria, porque eu nunca saberia se teria rolado ou não. Mas, graças a Deus, eu tive uma pessoa, assim, que me deu um apoio, que me incentivou. E eu não me arrependo nem um minuto. Por mais que eu esteja me reinventando, não esteja trabalhando na área, não sei se um dia eu volto ou não a trabalhar com jornalismo, não desconsidero isso, mas não é algo que me faz sofrer, porque eu me encontrei de outras formas aqui, entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, vamos ver o que eu falo em inglês, né? Ah, bom, I just want to say thank you for everybody for coming for joining us in this interview. Edgar, thank you so much for reminding me. It was a pleasure work at Diário de Suzano. I really discovered me as a journalist working there because it was the beginning. So if I didn't like, probably I'll be in another profession since the beginning. But I have like good reference there, and I think that's why I did a very good job in Brazil while I was working as a journalist. So thank you so much, guys. Poxa, obrigado pelas palavras. Lindas palavras aí no final. Tá bom. Deise, obrigado. Tamo aí, obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Foi bem legal ouvir a sua história, né? A sua história inspiradora para as outras pessoas também, tenho certeza disso. E tamo aí. Obrigado mesmo, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Obrigada e não tenham medo de mudar, gente. Vale muito a pena. É isso aí. Um abraço para todos aí, pro Alan também, que foi o responsável pela sua trajetória aí, né? Também. Sim, com certeza. Obrigado. Um abraço, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.